pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Express e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa maratona Olivia de Havilland. Hoje a gente vai falar sobre Na Cova da Serpente, um filme de 1948 com a direção do Anatol Litvak. Lembrando aí, como a gente já disse nos outros vídeos, a Olivia não tinha nenhum contrato longo com nenhum estúdio, então ela podia pipocar entre eles. Ela foi pra Fox fazer esse filme, né? Na era em que o Daryl Zanuck, estava na direção. Né? Lembrando que esse cara aí, junto com o Selznick, o Louis B. Mayer, ele foi um dos grandes gênios por trás dos estúdios. Ele trabalhou anteriormente para Warner Brothers e foi ele que alçou novos voos para Warner. Ele fez filmes bastante ousados para a época, nos anos 30 ali. Esse filme, ele conta a história da Virginia, que é interpretada pela Olivia, que acaba tendo um colapso depois do casamento dela e ela vai para uma clínica psiquiátrica. O título da Snake Pit, ele faz justamente alusão a um tipo de tratamento psiquiátrico que se usava antigamente, aí, bem antes do filme ser feito, em que o paciente ele era colocado numa cova com serpentes, porque se acreditava que já que tu colocava uma pessoa normal nesse recinto e ela enlouquecia, se tu fizesse o contrário, colocasse uma pessoa louca dentro de uma cova com serpentes, ela poderia voltar ao normal. E ele é baseado numa história semi-real, né, autobiográfica, de uma autora chamada Mary Jane Yard. Esse filme ele foi bem controverso na época em que ele saiu, justamente porque ele tratava desse mundo dos hospitais psiquiátricos, né? Vale a pena a gente pensar que nessa época as doenças mentais elas eram tratadas de uma forma completamente diferente como hoje em dia. Não se tinha esse pensamento de que o paciente era um ser humano, né, da humanização do tratamento desses pacientes, o que dava margem para muitos procedimentos questionáveis, como o eletrochoque, que é um tratamento que é usado, né, com a personagem da Olivia ao longo do filme. Um dos aspectos que eu acho mais interessante de discutir nesse filme é justamente a loucura feminina. O que é loucura, para começar? A loucura é uma construção social. Significa dizer que hoje o que a gente considera como loucura é muito diferente do que se considerava no século passado. E isso faz toda a diferença para a gente entender o contexto de Na Cova da Serpente. No século XIX, por exemplo, as mulheres elas eram internadas porque elas liam demais, ou porque elas se masturbavam, ou porque elas estavam à margem da sociedade. Então a gente tinha todo um enclausuramento dessas mulheres pelo fato de elas quererem ser mais livres ou de tomarem certas liberdades que não eram permitidas a elas naquela época. Então a loucura da Virginia, ela é uma loucura que vem disso, embora o motivo não seja muito bem explanado nos primeiros minutos do filme. Eu confesso que o meu lado feminista estava esperando mais desse filme. Eu queria muito que a questão da loucura feminina, que eu falei anteriormente, fosse discutida de uma maneira mais séria e menos romantizada. Eu acho que Na Cova da Serpente acaba romantizando muito o que era
uma instituição mental nos anos 40 e os tratamentos e tudo que acontecia lá dentro, né? A gente não tem um retrato fiel. Uma série que eu acho que retrata bastante esse mundo de uma forma verdadeira é American Horror Story, na segunda temporada, em que ela se passa justamente numa instituição mental. E lá a gente tem bem isso que eu falei pra vocês, que as pessoas indesejáveis e à margem da sociedade eram levadas pra lá. Então a gente tem uma personagem chamada Lana, que é internada porque ela é lésbica, né? Outras pessoas porque os parentes simplesmente não querem elas por perto, então mandam elas pra instituição sem precisar, assim, sem cuidado algum. Ainda que a gente tenha cenas bastante chocantes pra época, né? Em que a personagem da Olivia se submete a tratamento de choque. E isso era uma coisa que as pessoas não conheciam e que ficava muito bem escondido por razões óbvias. A Olivia mergulhou de cabeça nessa personagem, na Virginia. Ela chegou até mesmo a visitar instituições mentais para ver como é que funcionava e acompanhar os pacientes. E foi muito surpreendente porque ninguém esperava que ela fosse se envolver tanto com esse projeto como ela fez. E esse filme foi indicado ao Oscar em 1949 em várias categorias, dentre elas melhor filme e melhor atriz. Então a gente tem uma curiosidade muito bacana relacionada a isso, que foram duas atrizes de dois filmes do Anatole, a Barbara Stanwyck e a Olivia, estavam concorrendo na mesma categoria. A Barbara Stanwyck tinha feito Uma Vida por um Fio, que é um grande thriller suspense no ar. Assistam, porque é muito legal. É um filme onde basicamente só ela o personagem, ela e o telefone, né? Vocês vão gostar bastante. E a Olivia no papel da Virginia, mas acabou que nenhuma das duas ganhou. A vencedora daquele ano foi a Jane Wyman por Johnny Belinda. Então a gente vai ficando por aqui. Nos encontrem nas mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Acessem o nosso site. Se vocês curtiram, deem um joinha, assinem o canal. Também queria convidar vocês para virem assistir o nosso vídeo na semana que vem sobre Tarde Demais, o segundo filme em que a Olivia faturou aí o Oscar, então muito importante para a carreira dela também. E eu aguardo vocês na sexta que vem para mais um vídeo do Projeto Olivia de Havilland. Até lá!